Sábado de carnaval, mas sem carnaval. 26 de fevereiro de 2022. E vamos nós para o segundo ano consecutivo sem a agenda de Momo, né? Por causa de um monte de coisas aí ligadas à pandemia de Covid-19. O Dose Dupla de hoje começa abordando o triste episódio aí da chuva de proporções catastróficas que devastou o município fluminense de Petrópolis no último dia 15, pouco mais de uma semana atrás. E vai abordar também o conflito iniciado nas primeiras horas da última quinta-feira envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A ameaça de uma terceira guerra mundial se torna factível após a ação beligerante de Vladimir Putin, dizem alguns. A fúria dos homens acende alertas vermelhos em terras distantes, deixando todos e todo mundo com o pé atrás. A fúria da natureza assola terras aqui ao lado, enchendo os pés de todo mundo de lama, porque alertas distantes no tempo foram ignorados. Tempos difíceis, né, Marcelo Cardoso? É verdade, Marcelo Campos. Em especial quando você tem uma relação próxima com o que está acontecendo, como é o meu caso, em relação ao drama na Serra Fluminense. Eu tenho família em Petrópolis e isso faz com que a gente se sensibilize com todo o desenrolar da coisa de modo um pouco diferente, mais intenso, mais pungente. Parte o coração, mas também revolta a gente. Deslizamentos de encostas não são privilégios da cidade imperial. E são coisas que nos acontecem também aqui na capital do estado. Mas tem o outro ingrediente também, né? A ocupação desordenada de morros, a tal ajuda do elemento humano que potencializa e agrava as consequências do escorregamento da terra. Aí é aquela tragédia anunciada que se repete de quando em vez, quase nada se fazendo para mudar esse panorama. E lá como cá, a pergunta é, o que vem por aí? Posso dizer uma coisa, o Dose Dupla está começando nesse sábado, especialmente para a gente abordar esses dois temas que são extremamente importantes. Vamos lá, seja bem-vindo. Uma das cidades turísticas mais importantes, emblemáticas e conhecidas do Brasil está pedindo socorro, né? No último dia 15, praticamente, a chuva prevista para todo o mês de fevereiro caiu em 6 horas sobre a cidade de Petrópolis, causando um caos na área urbana do município. O número de vítimas é catastrófico. São mais de 200 mortos, tem mais de 70 desaparecidos, que podem vir aí a se somar às vítimas fatais. À medida que os dias estão passando e a Defesa Civil começa a perder a esperança de encontrar sobreviventes, né? Durante os dias que se seguiram aí a chuvarada do dia 15, novas pancadas foram registradas na cidade. Na terça-feira, quando a tragédia completou uma semana, a cidade sofreu com novos alagamentos. E aí, Marcelo Cardoso, o que o teu pessoal conta aí a respeito do que aconteceu? Pois é mesmo, Marcelo Campos. Desoladora é como a gente pode descrever a situação de Petrópolis. O alento para tanto sofrimento tem sido o trabalho incessante da Defesa Civil Estadual, especialmente na remoção de escombros na área do Morro da Oficina, no Alto da Serra, onde o rastro de destruição foi avassalador. O governador Cláudio Castro vem acompanhando o trabalho das equipes de resgate desde o primeiro momento. Há que se falar também da solidariedade dos fluminenses, que têm acudido com donativos e com a própria presença nos locais atingidos, oferecendo assistência de toda a ordem às pessoas. A Secretaria de Mobilidade lá de Belford Roxo está enviando uma equipe nesse sábado para encaminhar donativos lá para os desabrigados, enfim, as vítimas da tragédia. Realmente está todo mundo mobilizado, né? Mas sabe, Marcelo, que eu li que já tentaram politizar a tragédia de Petrópolis, por incrível que pareça, né?
tem sempre um espírito de porco, né? E, nesse caso, ele baixou no terreiro do PSB, o partido do prefeito da cidade, Rubens Bom Tempo, e do pré-candidato ao Palácio Guanabara, o senhor Marcelo Freixo, né? Nosso xará, infelizmente. Segundo os jornalistas Cláudio Magnavito, o Freixo revelou no último fim de semana que subiu a serra na tentativa de auferir dividendos eleitorais com os acontecimentos trágicos. É brincadeira, né? Por influência dele, o prefeito de Petrópolis teria mandado paralisar o trabalho das escavadeiras que retiravam terra que deslizou lá do Morro da Oficina, como você falou, que foi um dos piores locais aí, onde a tragédia pegou pesado mesmo, né? Porque o pior de tudo agora é o motivo, né, pelo qual ele mandou paralisar o trabalho das escavadeiras, é porque as máquinas estavam adesivadas com a logomarca da prefeitura de uma outra cidade, a de Magé. Pô, como é que pode? Pois é, pode podendo, né? E ele vive podendo com todo mundo. O Morro da Oficina fica num vale na entrada da cidade pelo Alto da Serra, pela Estrada Velha RJ-107, né? Do outro lado, por exemplo, fica um bairro chamado Aldo Tamancold. Na verdade, é o nome de uma rua, onde mora uma pessoa da nossa família também. Felizmente, daquele lado não houve o que aconteceu lá no Morro da Oficina. Mas vamos lá, Magé é município limítrofe, fica no pé da serra, é onde começa essa estrada de que eu falei agora, RJ-107, que dá acesso. Ela corre junto com o antigo leito da primeira ferrovia pioneira, inaugurada pelo Barão de Mauá, construída por ele, inaugurada em 1854. É o caminho de Petrópolis e foi muito usado até os anos 60, quando aí a própria estrada que se usa hoje passou a ser utilizada com mais frequência. É natural que o socorro imediato tenha vindo da cidade mais próxima, como também é natural que a Defesa Civil, sendo um organismo estadual, assuma o protagonismo e a liderança dos trabalhos de salvamento. Como é que a população fica no meio disso tudo? Rapaz, é aquela história, né, de não querer pôr nem deixar pôr azeitona na empada dos outros, né? E em meio a uma situação de calamidade, com mortos e desaparecidos, esses caras só pensam naquilo, né? Marcelo Freixo aí, que aparece nas fotos que registram a sua ida da cidade, de jeans, de tênis, impecavelmente limpos, diga-se de passagem, né? Parece ter ficado apavorado com a repercussão da presença do governador, ao contrário dele, de colete, com galocha, todo sujo de lama, e em meio a um cenário que todo mundo viu pelas imagens das televisões, que também tem implicações, cenário de destruição que também tem implicações eleitorais, já que ambos devem disputar aí o governo em outubro. Relatos divulgados por médicos na internet sobrou até para eles, né? Psicólogos que ofereceram seu trabalho voluntário para apoiar as vítimas foram rechaçados, rapaz, pela prefeitura. Olha, eu acho e penso que as pessoas pensem do mesmo modo, que numa hora dessas qualquer ajuda é bem-vinda. E nunca é demais, né? Certo? Exato. Olha, concordo em gênero, número e grau. O pior é que isso depõe contra o próprio prefeito, mesmo que nesses casos da negativa de atendimento voluntário, a ação não tenha partido diretamente dele. As críticas ao chefe do Executivo Municipal têm sido ferrenhas, até no noticiário da extrema imprensa, para você ver. Fazendo um pequeno histórico aqui, Rubens Bom Tempo é prefeito pela 4ª vez em Petrópolis. Sua primeira eleição foi em 2000 pelo PDT de Leonel Brizola. Já no PSB, reelegeu-se em 2004. Após o intervalo de um mandato, foi novamente eleito em 2012, não tendo tido sucesso para a reeleição em 2016. Ele foi então eleito em 2020, mas foi impedido pelo TSE de assumir em virtude de um processo por improbidade administrativa que, pelo que se sabe, não procedia. Enquanto ele aguardava o resultado de um recurso apresentado ao tribunal, isso desde 2016, ele concorreu subjúdice à Assembleia Legislativa do Estado do Rio em 2018 e ficou como suplente do deputado Renan Ferreirinha. No início de 2021, quando ele, Rubens Bom Tempo, deveria ter assumido e não pôde por essa razão, calhou também de Eduardo Paes ter convidado Ferreirinha para assumir a Secretaria Municipal de Educação da capital. E aí Bom Tempo assumiu a vaga dele como deputado estadual. Em dezembro de 2020, 2 meses atrás, portanto,
o recurso de Rubens Bom Tempo foi acatado e ele pôde, enfim, assumir a prefeitura de Petrópolis. Em seu portfólio de administrador municipal, Bom Tempo tem, contando a seu favor, políticas de incentivo a pequenas e médias empresas, visando a geração de emprego e renda, além da reforma e do cuidado com o centro histórico da cidade, o que não é pouca coisa, faz parte das suas atribuições intrínsecas, né? Pois é, e 2 meses, Marcelo, não é tempo suficiente para mostrar serviço nem para poder ser responsabilizado por tantos problemas, concorda? Quer dizer, essa coisa da ocupação irregular de encostas e de várzeas vem de longa data e não é um privilégio de Petrópolis. No seu vídeo de 20 de fevereiro, o Alexandre Garcia lê um texto jornalístico, né, que narra um desses episódios de destruição causada por chuvas torrenciais lá na mesma cidade, Petrópolis. A notícia do jornal chamado Gazeta de Petrópolis é do dia 5 de janeiro de 1895. Então, fazendo as contas, isso aconteceu há 127 anos atrás. A gente parece que tem certa dificuldade em aprender história, né, Marcelo? Ou então reter, pelo menos, algumas de suas lições. Pois é, fato. Mas voltando à responsabilidade pelo ocorrido, com apenas 2 meses de mandato, ele tem, na verdade, por assim dizer, 12 anos de contribuição, apesar de só 2 meses na atual administração. Ele teve 3 outras oportunidades como prefeito. Então, são 12 anos, ele, outros prefeitos, outros vereadores, que também foram dando corpo ao problema, né? Nos anos 1970, a história conta que a municipalidade chamava pessoas de Duque de Caxias, Magé e Nova Iguaçu para virem morar em lotes quase dados pela prefeitura, com a condição de que eles mudassem seus domicílios eleitorais. Para Petrópolis, claro, né? Uma postura irresponsável que responde por muito da favelização que a cidade sofreu em meio século. E, como se sabe, a natureza não perdoa, a natureza se vinga. Mas o pior, rapaz, é o proveito político indecente que se tenta tirar desse tipo de situação delicada, né? Não bastasse a vontade aí de aparecer no olho do furacão, o deputado Marcelo Freixo ainda acena com a sua gana pessoal por mudanças que estão aí nessa questão das enfiteuses, foros e laudêmios, né? Ele quer, veja só, que os recursos da arrecadação de foros e laudêmios, que são relativos à família imperial, né, sejam confiscados e revertidos para as vítimas das enchentes. Ele é ótimo e mestre em fazer cortesia com chapéu alheio, né? Que é, de fato, a tônica do socialismo, né? Pois é, Margaret Thatcher, a ex-primeira-dama da Inglaterra, dama de ferro, dizia sabiamente que o socialismo dura enquanto durar o dinheiro dos outros, né? Mas vamos lá, para quem não conhece a história e também não tem uma noção muito profunda desses conceitos, vamos dar uma palhinha resumida. Petrópolis surgiu da ocupação da fazenda do Córrego Seco, comprada pelo imperador Dom Pedro I em 1830, por meio do instrumento legal da enfiteuse, que não existe somente lá. Aliás, por meio desse instrumento legal, o que aconteceu? Foi possível passar a posse de quase 1.000 lotes dessa fazenda por cessão, já na época de Dom Pedro II, para imigrantes, com a finalidade de colonização, né? Então, isso era uma maneira, né, de o proprietário manter a propriedade e abrir mão da posse, não cobrando aluguel, cobrando uma taxa simbólica, que é isso que se explica pelo instrumento da enfiteuse. O proprietário, que é a família real, a família imperial, perdão, em última análise, mantém a propriedade e cede a posse mediante o pagamento de uma taxa anual, que é o foro, e de outra taxa, cobrada toda vez que houver transmissão de posse, que é o laudêmio. Essa é uma forma de permitir, então, como eu falei, o uso do solo sem cobrança de aluguel. Ou seja, as terras têm dono, esse dono as cedeu para uso e posse sem cobrar aluguel, e agora vem o espertalhão comunista querendo meter a mão no dinheiro sob o pretexto de fazer justiça social, né? É o tipo de coisa que revolta a gente 2 vezes, por perceber o que está acontecendo e por ver que há gente metida inteligente que apoia esse tipo de postura, uma postura que dá para chamar até de bandida, né? Realmente, Marcelo, se bem que já houve manifestações no sentido de se extinguir os instrumentos da enfiteuse, né? Um dos herdeiros da família imperial, João Henrique de Orleans e Bragança, por sinal, já declarou favorável à extensão desse privilégio, argumentando ser ultrapassado e até desnecessário. Só que isso é um assunto para se decidir num fórum sério, né? Com gente séria,
não em função de bravata de um candidato a governador para lá de esquerda, tentando fazer média com as vítimas de uma tragédia, né? Antes da gente entrar no próximo assunto, eu queria só fazer uma observação também. No ano de 2011, Petrópolis acabou vivendo uma tragédia semelhante a essa, né? 11 anos atrás. Só Petrópolis, né? Aí o problema aconteceu em Petrópolis. Teresópolis até sofreu mais do que Petrópolis, exatamente. E aí o governo federal liberou recursos para intervenções nas cidades atingidas, e quem capitaneava isso era o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Obras, cujo titular era Luiz Fernando Pezão, que também era vice-governador e acabou sendo governador depois. A Secretaria de Obras do Estado passou a ser um bunker, através do qual a equipe do Sérgio Cabral chupava dinheiro de todos os lados, a título de taxa de oxigenação, ou taxa de oxigênio dos projetos, né? Oxigênio e fazia ali, para ele e para o grupo dele, aquela história. Não à toa ele está lá muito bem encarcerado. #Chilindró. Então, o prefeito, na época, o prefeito era Paulo Mustrange, que era duramente atacado pelo Rubens Montempo, que se elegeu em 2012 e tomou posse em 2013, puxando essa responsabilidade para Petrópolis, os recursos que deveriam ter sua utilização norteada e controlada pelo governo do Estado, né? Bom, isso foi em 2013, as obras que provavelmente devessem ter acontecido não aconteceram, e hoje o Paulo Mustrange é vice-prefeito do Rubens Montempo. Complicada a coisa, né? Mas vamos lá. Então vamos passar para o nosso segundo assunto, né? Depois da gente comentar toda essa tragédia de dimensões catastróficas aí na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vou falar de uma outra tragédia, né, que começou na madrugada de quinta-feira no leste europeu, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos vinham alertando que um ataque era iminente. Os burocratas da ONU e muitos governantes no mundo ainda acreditavam em uma solução negociada, né? Só que o presidente Vladimir Putin anunciou na madrugada de quinta-feira uma operação militar lá no leste da Ucrânia. O Putin deu o aviso em rede nacional de televisão e informou que a ação iria ocorrer, essa ação militar, nas regiões separatistas do país. E a gente viu que ele foi muito mais além, né? Ele disse que tinha tomado a decisão por uma operação militar e pediu aos soldados ucranianos que depusessem as suas armas para evitar um derramamento de sangue. Tem mais uma coisa. O Putin prometeu retaliação a quem interferisse na invasão russa na Ucrânia. Todo mundo viu aí nas televisões, até com certo ar de surpresa, né? Ainda na madrugada de quinta-feira, as explosões, né? Que foram ouvidas na cidade portuária de Mariupol, cidade ucraniana, também na capital Kiev, e o que a gente viu foram cenas impressionantes, as pessoas saindo das ruas desesperadas, né? Todo mundo pegando automóvel aí para sair da cidade, num desespero total. Outra região que amanheceu sob ataque da Rússia foi a Kharkov, uma das maiores cidades do país, que foi a primeira capital da República Socialista Soviética da Ucrânia, né? De dezembro de 1919 a janeiro de 1934, a Kharkov era a capital da Ucrânia, e só depois de 1934 é que Kiev se tornou a capital. A Kharkov tem cerca de 1.400.000 habitantes e foi fundada pelos russos, né, em 1654. Ela se tornou um grande centro industrial, comercial e cultural da Ucrânia dentro do Império Russo. Então, isso aí nos dá uma ideia da complexidade dessa relação, né, entre Rússia e as ex-repúblicas soviéticas, né, Marcelo? Você vê Mariupol, uma cidade portuária importante, a Cracóvia, enfim. Essa guerra pode ter desdobramentos imprevisíveis, dependendo de como o mundo ocidental vai reagir, né? O Comitê de Segurança da ONU, né, está reunido nessa sexta-feira também para votar. Teve a questão das sanções, a Rússia, claro, teve poder de veto, foi a única a vetar as sanções contra si mesma, né?
Isso também torna as coisas fáceis para esse lado. E houve pedido de 1 minuto de silêncio pelo embaixador, o representante da Ucrânia. Enfim, eu acho um pouco a coisa dentro da Assembleia Geral da ONU, né, desse fórum de debate, um pouco blá, blá, blá. Parece que a coisa não funciona muito bem. As Nações Unidas acho que já foram uma instituição de mais respeito no passado. Mas, enfim, claro que a gente torce para que as coisas deem certo, que as hostilidades parem, as pessoas voltem a ter um pouco de tranquilidade, o mundo volte a ter paz, né? A coisa por lá é muito complicada. Você vê, 2 cidades ucranianas consideradas separatistas, Luhansk e Donetsk, foram reconhecidas por Putin como regiões independentes. E isso foi o que acendeu o barril de pólvora na região, né? Para justificar sua decisão, Vladimir Putin utilizou argumentos históricos. Disse que as terras ancestrais do leste ucraniano são russas. Disse ainda que a Ucrânia moderna é uma invenção da União Soviética. Diz ele, a Ucrânia é parte integrante da história russa. Dizem que o Putin é favorável, inclusive, ao restabelecimento da antiga União Soviética, né? A formação com os países que havia na época. Vladimir Putin foi ainda mais longe. Afirmou que a Ucrânia não foi capaz de formar um Estado sólido desde o fim da União Soviética e que, por isso, depende de países estrangeiros, como os Estados Unidos, segundo ele. O governo ucraniano é um regime fantoche dos americanos e está buscando criar armas nucleares. Rapaz, aí dá para entender mais ou menos, né, a reação do presidente russo quando a OTAN decidiu expandir suas bases até a fronteira russa e incorporando aí, trazendo para a organização a Ucrânia, né? Ou tentando trazer para a organização a Ucrânia. O Putin vê isso como uma invasão do Ocidente, uma ameaça à Rússia. Até o Alexandre Garcia, num comentário que fez, eu até falei disso ontem no Papo da Madrugada, ele contextualizou toda essa questão da OTAN, né? Quando você tinha aquela cortina de ferro, né? Que era uma espécie de fronteira entre o Ocidente e o Oriente, a OTAN resolveu, como você tinha as repúblicas socialistas soviéticas, a OTAN resolveu juntar as potências aí do Atlântico Norte para proteger o Ocidente e não deixar que o pessoal do lado de lá da cortina de ferro se transformasse numa ameaça, sobretudo ali a Europa. Cortina de ferro era a factualização da fronteira ideológica, né? Exatamente. A expressão física da fronteira ideológica. E a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que hoje ganhou um nome diferente, não é chamada mais dessa forma, né? É a aliança dos países do Ocidente, mas que na prática é a mesma coisa. Mas só que os russos, eles também temiam ataques do outro lado da cortina de ferro, e você vê que teve um aspecto aí que vale a pena a gente enfatizar. A OTAN começou com 11 ou 12 países, né? E hoje a OTAN tem 30 países membros. São Letônia, Estônia, que eram... São 28 da Europa, e além do Canadá e dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Pô, a OTAN está entrando. O Putin começou a ver, opa, peraí, a Ucrânia não, senão isso pode gerar uma vulnerabilidade. E olha, os Estados Unidos já cansou de fazer isso, né? Você viu aquela situação dos mísseis em Cuba, dos mísseis russos em Cuba que queriam instalar lá na região. Os Estados Unidos, com Kennedy, botou o pé na porta e disse que não ia fazer aquilo ali, não. E não fez, reagiu. Porque se tivessem colocado os mísseis ali, com certeza já teria estourado uma guerra entre os Estados Unidos via Cuba, né? Como os Estados Unidos invadiu o Iraque também, o Afeganistão,
Então, você tem a narrativa e você tem a realidade, né? Agora, por outro lado, o presidente russo percebeu a fragilidade do presidente americano Joe Biden, naquele episódio, diria, dantesco da retirada de tropas americanas no Afeganistão, que foi uma vergonha para os Estados Unidos, né? E eu acho que ele sentiu que era o momento de agir. Mas ele não planejou isso ontem, não. Eu acho que essa questão da invasão da Ucrânia está sendo gestada há muitos anos. Agora, a oportunidade apareceu e ele, então, partiu para o ataque. Basta a gente ver o seguinte: enquanto a Rússia invadia a Ucrânia, quem estava falando em tempo real com a nação americana era o ex-presidente Donald Trump, né? Ele afirmou que, por causa da fraqueza do Biden no Afeganistão, o Putin já começava a pensar na invasão. Mas eu acho, como eu disse, que essa invasão já foi pensada e era pensada muito antes. Deixa, né? A entrevista do Trump aconteceu no canal Fox News. E ele ainda disse que no governo dele isso não teria acontecido. E tem outro agravante nessa história. O Putin tem um apoio incondicional da China. E dependendo dos desdobramentos dessa guerra, a gente pode estar diante da perspectiva de uma terceira guerra mundial, que não interessa para ninguém. Então, eu acho que o Putin está agindo com bastante estratégia. Por quê? Porque ele não quer que a Ucrânia entre para a OTAN para não ter esse grupo militar em defesa do país e na fronteira com a União Soviética. A OTAN não vai ajudar militarmente a Ucrânia, porque ela não faz parte da OTAN, né? A OTAN vai colocar tropas, provavelmente, parece que está sendo cogitado, nos países que fazem parte, são ex-satélites soviéticos, mas que fazem parte da organização já tem tempo. E com a perspectiva do Putin não se contentar só em atacar a Ucrânia e querer expandir mais seus domínios nas ex-repúblicas soviéticas. Então, mas eu acho até que o Putin ele foi além, todo mundo pensava que ele fosse invadir apenas as duas cidades que ele decretou, reconheceu, aliás, a independência, mas não, ele foi e invadiu outras cidades da Ucrânia, inclusive a capital Kiev. Só que eu acho que isso faz parte da estratégia, porque depois, na hora de uma negociação, ele vai ter que ceder. Ele cede, entrega tudo, mas fica com aquilo que ele queria, que eram essas duas cidades que você citou, né? E tem uma outra coisa, né? O pessoal do Ocidente está falando muito, vamos fazer sanções contra a Rússia e tal. Só que esse troço estava tão bem planejado que o Putin até se preparou e já sabia quais seriam as sanções e achou que o risco valeria a pena. Então, como eu disse, a perspectiva de terceira guerra mundial eu acho que não existe, pelo menos por enquanto, né? Porque isso não interessa para ninguém. Agora vamos ver como é que os países europeus vão se posicionar nessa história, porque, além de tudo, há muita dependência e interesses econômicos, sobretudo com relação à energia, ao gás russo, né? Pois é, tem aquela coisa do discurso afinado, coisas que se esperavam, cobrou-se muito uma posição do Bolsonaro em relação a isso, o Mourão chegou a falar por si, não pelo país, não pelo presidente, não pela presidência, não pelo Itamaraty, mas, de qualquer forma, aconteceu um consenso em que os países na Assembleia Geral condenaram a postura da Rússia e a China se absteve, aquela coisa, não é bem assim. Tá? Eles, no discurso também, lá na Assembleia, se colocando numa forma assim, nós somos os bonzinhos democráticos, né? Talvez fosse a questão de lembrar Taiwan e Tibete, né? Como é que eles têm a postura. A China já sobrevoou aí o Taiwan essa semana. Pode ser que isso seja um sinal, né? E claro, condenaram-se as atitudes e propuseram-se sanções, inclusive uma das sanções foi proposta pela Dilma Rousseff, que se fechassem todas as montanhas russas pelo mundo, né? Segundo... Mas vamos lá. Olha, é verdade o que você disse, né? Vários países europeus
não sabem decidir se ficam a favor ou contra a Rússia. Se manifestaram, logicamente, contra, porque isso faz parte de todo um teatro, não tomando a palavra no sentido pejorativo, mas existe um teatro diplomático que, de alguma forma, respeita certas regras, né? E são países que são, acima de tudo, dependentes de energia elétrica, petróleo, tudo isso vindo daquela região. E, na realidade, muito da riqueza dos europeus é oriunda dos saques aos demais países, por séculos e séculos. Amém, né? Como essa mamata acabou, lembrando o ouro, né, que saiu do Brasil também, não foi só lá, não é só no Oriente Médio, não é só no leste europeu, não é só na África, na América também. Mas a mamata acabou e eles agora começam a enfrentar uma nova realidade que não estava em pauta. E como Putin prometeu retalhar quem se metesse nesse conflito, todo mundo começou a pisar em ovos, né? Mas é bom a gente entender, ou pelo menos tentar, a quem interessa essa guerra. A quem interessa, Marcelo? Olha, Marcelo, um conflito armado na Ucrânia interessa de imediato a quem lucra com venda de arma, né? E tem muita gente no Congresso dos Estados Unidos interessada nessa área, tanto que existe um projeto de lei intitulado lá nos Estados Unidos de proteger a Ucrânia. O valor é de 500 milhões de dólares para fornecimento de armamento do país. Tem o senador americano Bernie Sanders, com um viés mais à esquerda, né? Ele tem 80 anos, mas ele fez um discurso na tribuna do Senado dos Estados Unidos mostrando o histórico que está levando o mundo a esse conflito que assusta todo mundo. Ele argumentou, como muitos historiadores, que a rápida expansão da OTAN até a fronteira da Rússia nos anos 90 foi puxada pelos Estados Unidos, aquilo que a gente falou, né? Yeah. Foi um erro estratégico que acabou desestabilizando as relações entre os países. E nesse discurso que o Sanders fez, ele afirmou aos seus colegas senadores que mesmo que não fosse governada por um líder autoritário e corrupto, ele acha que Vladimir Putin é um corrupto, a Rússia, assim como os Estados Unidos, teria interesse nas políticas de segurança dos seus vizinhos. É natural. Não tenha dúvida nenhuma, e a gente deu também os exemplos de Cuba na época daquela crise. E aí ele soltou o seguinte: ou alguém acredita que os Estados Unidos não teriam nada a dizer, caso, por exemplo, o México formasse uma aliança militar com o adversário da América. Você imagina México formando aliança militar com a China, por exemplo? Os Estados Unidos ia ficar quieto? Não ia, né? Não. E olha que tem muitos estudiosos e PhDs aí de universidades americanas que sustentam essa mesma tese defendida pelo senador Bernie Sanders. E o andar dessa carruagem de que você falou é o seguinte: a primeira rodada de expansão da OTAN aconteceu em 1999, lembrando que a queda do Muro de Berlim foi em 91. Né? 8 anos depois, houve a inclusão da República Tcheca, da Hungria e da Polônia. Em 2004, foi a vez de Bulgária, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Em 2008, a OTAN considerou ir mais longe, incluir também Geórgia e Ucrânia, já na fronteira com a Rússia. França e Alemanha foram contra, argumentaram que seria antagonizar demais os russos. E a decisão final foi intermediária. Panos quentes. O processo formal de inclusão dos dois países não começou, mas, em comunicado naquela época, a OTAN apoiou as aspirações da Geórgia e da Ucrânia e garantiu que os dois se tornariam membros do grupo no futuro. E o futuro chegou, o futuro é hoje. A situação é preocupante, né? Antes do conflito, você vê que as consequências econômicas já podiam ser sentidas, né? A gente tem preço do petróleo subindo, companhias seguradoras cancelando apólices de empresas aéreas porque não vão querer arcar com os prejuízos, isso sem considerar aí até empresas de seguros locais, né? Em função da perspectiva de uma guerra, revendo todo o seu planejamento. E no caso das aeronaves, nenhuma empresa de seguro vai querer arcar com o risco de uma aeronave ser abatida, como já aconteceu, né, com rebeldes ucranianos. Hoje eu vi que você tem que te cortar um print de tela muito interessante do Flight Radar, né, que é o aplicativo através do qual você pode acompanhar os voos mundo afora, os aviões todos desviando do espaço aéreo da Ucrânia. Né? Da Ucrânia. Não sei se...
E tem mais, né? Você tem obra de gasoduto entre a Rússia e a Europa sendo interrompida, atividade turística totalmente prejudicada na região, gente deixando o país com medo dos conflitos, empresas fechadas, quer dizer, depois de ter passado por essa pandemia aí, e aí vem estado de emergência decretado pelo presidente ucraniano. Agora que o conflito foi iniciado, o mundo vai sentir o peso dessa guerra, né? E vão ser dois pesos e duas medidas, vai depender como o Ocidente vai reagir. A gente sente o presidente da Ucrânia desesperado, né? Quando ele chega para a população e diz, ensina a fazer coquetel molotov para enfrentar os russos, quer dizer, parece uma coisa surreal, né? Está expondo a população. Na hora que começar a atacar coquetel molotov com quantidade de armas que o exército russo possui, acaba em 2 segundos com a brincadeira, né? Aí você É o vê, desespero, né? pois é, você vê, por outro lado, que os Estados Unidos e as principais potências europeias têm tropas estacionadas nos países do leste europeu. Mas isso aí está dentro do âmbito da OTAN, né? E fazem isso em sistema de rodízio. Estão aumentando o contingente militar da região, mas tudo bem, os países que fazem parte da OTAN eles estão se protegendo. E eu acho que não vai acontecer o que eles estão imaginando, mas faz parte aí também da estratégia. Eles estão aumentando esse contingente militar na região, fazendo exatamente o oposto do que o Putin gostaria de ver como resultado de todo esse conflito, né? E tem outra coisa, os Estados Unidos e a Europa estão armando não só a Ucrânia, como também os países bálticos e o leste europeu. Bom, a economia mundial mal saiu da pandemia, né? Agora a gente precisa esperar as consequências dessa guerra aí, que vai exigir muito equilíbrio e menos oportunismo, de modo a não se transformar em um conflito mundial fora de controle, né? Tem um outro lado da moeda aí, que é em cima da famosa frase "Civis pacem para bellum", né? Se queres a paz, prepare-te para a guerra. Usa-se muito o argumento de que a Ucrânia concordou em entrar num processo desarmamentista, na hipótese na presunção, melhor dizendo, de que, em havendo alguma coisa contra o país, ela seria protegida pela Rússia. Então, hoje ela estaria desguarnecida e foi invadida pela Rússia exatamente porque abriu mão do seu arsenal. Isso também é um alerta para quem defende o desarmamentismo de maneira desarvorada, achando que não, somos pela paz, vamos abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, bandeirinha e tal, bandeirinha branca, aquela coisa toda, que na verdade não é bem assim. Quando você tem armas, de alguma forma você impõe respeito. E talvez isso, né, se a Ucrânia não tivesse se desguarnecido dessa forma, esse conflito talvez não houvesse. Como também, se o Trump fosse o presidente americano, eventualmente também o Putin não teria a ousadia de fazer o que fez. Enfim, segurar a onda é preciso. Uma guerra, nesse momento, era tudo que definitivamente o planeta não precisava ter. E não precisava mesmo, né? Bem, hoje a gente fica por aqui, né? Obrigado pela sua companhia e mais esse dose dupla aí. Obrigado também pelos comentários que vocês fazem, deixam aí no nosso canal e também pela divulgação do instantenews.1. A semana que vem nós vamos estar de volta com mais um programa Dose Dupla. Um grande abraço para todo mundo e para você, Marcelo Cardoso. Obrigado, Marcelo Campos. Obrigado pela acolhida dos nossos assistentes que nos assistem. E até semana que vem. Bom carnaval, ainda que a folia que a gente merece não seja aquela que deve vir por aí. Mas como eu também escrevi no Facebook hoje, carnaval é um bom tempo para ouvirmos música, né? Jazz contemporâneo, disco music, rock, blues, clássico, né? Tem espaço para tudo. Até para a semana, então. Tchau. Tchau.